Fala comigo, incendiados! Estamos aqui para mais um podcast. Tô aqui com Gabriel Cavalcante. Ele chama de Gabriel, mas todo mundo chama de Cavalcante, dá até uma agonia. E a gente tá aqui com o nosso... Cara, esse convidado que veio hoje dá até uma emocionada. Porque não é só um homem de Deus, mas é o nosso pai espiritual, o apóstolo Gesier. Pode ser? Eis-me aqui. Uau, Glória a Deus, glória a Deus. Deixa o senhor se apresentar aí, apóstolo. Fala um pouco sobre você. Cara, como é que eu vou falar? Eu sou o Gesier, filho do Gessi, filho da dona Rosa, criado na Baixada Fluminense. Esse é o Gesier que se converteu cedinho, que ama Jesus, apaixonado pelo Senhor. Todos os dias, cada dia mais apaixonado, cada dia querendo mais, cada dia querendo agradar mais a Ele, viver mais para Ele. Sou eu. Bom. Simples assim. Amém. Simples. Amém. E isso já entra muito na nossa primeira pergunta, que é muito sobre como você se converteu, como foi essa história de conversão. E como você disse, se converteu muito cedo, né? Se você tem aquela lembrança de como era o Gesier antes de Jesus, né? Ou às vezes alguma fase também, porque tem muita gente que às vezes passa uma fase ali que dá uma retrocedida, mas tem outros que também permanecem até o fim. Eu queria saber se tem uma... Não, eu graças a Deus, me converti realmente muito cedo. Meus pais não eram crentes. Meu pai era uma pessoa que tinha problema com alcoolismo. Minha mãe, ela era envolvida com espiritismo, sabe? Então, assim, era uma situação bem complicada, éramos muito pobres. Na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, onde nós morávamos, lá no Jardim Meriti, né? Na época, a gente atravessava a Vala Negra em frente de casa. A casa era uma casinha muito simples, de um cômodo só, mas tinha algo ali na minha casa. Apesar disso tudo, desse quadro que parece ser assim, um quadro muito ruim, até porque meu pai e minha mãe não eram casados. Minha mãe veio de um segundo relacionamento e meu pai acolheu ela com 3 filhos. E eu nasci dessa relação, como um filho bastardo, né? Então, assim, uma família disfuncional tinha tudo para dar errado. Mas é aí que a gente vê a graça do nosso Deus. Nosso Deus, ele esbanja graça, ele esbanja, sabe, amor, ele esbanja possibilidades para abençoar alguém. Esse é o nosso Deus. E ele me visitou muito cedo. Eu lembro que em frente à minha casa morava a Dona Nilza com 5 filhas. Caramba. Só tinha muito filho, né, antigamente. Dona Nilza e seu Adair, 5 filhas. Cara, essa família teve uma participação assim fundamental na minha vida, porque eles é que me levaram para a igreja, para uma EBF na Igreja Batista em Vilar dos Teles, na Central de Vilar dos Teles. E nessa EBF eu me converti muito cedinho. E aí comecei a caminhar com eles. Para o pessoal que está assistindo, você conseguiria explicar o que é EBF? EBF é uma escola bíblica de férias, feita para crianças. É como se fosse uma colônia de férias, né? Sim. Sendo que focado na Bíblia. Então, assim, Que legal. Aí era todo dia, contação de história, essa coisa todinha, entendeu? De conteúdo bíblico, né? Era todo dia, durante 7 dias tinha a EBF. Aí eles mesmo que te convidaram. Eles mesmo convidaram. Aí pensa, a gente ia, tinha o lanchinho, tinha aquela coisa toda. Conquistar, né, criançada? E assim, eu tinha uma história com essa família, né? Porque eram 5 meninas. E o seu Adail, né, que era o pai, cara, ele tinha um carinho. Ele não era crente. A esposa era crente, as meninas eram crentes, mas ele era aquela pessoa que dava todo apoio, mas nunca estava junto, nunca ia com elas, né? Mas ele sempre ia buscar, na época era distante a igreja, ele ia lá buscar a gente, ele buscava a família. Era um homem muito íntegro, muito legal. E ele me adotou, né, como filho dele. Porque eu estava lá sempre junto com as meninas e caía a pipa, por exemplo, na casa, ninguém entrava. A pipa era do Gesier. Então, assim, eu era sabe, o menino de ouro para ele. Cara, esse cara, quando eu fiz 10 anos, ele morreu. E a esposa dele estava grávida.
uma coisa assim que me marcou muito, porque a esposa estava grávida e não tinha aquela história de... Tinha 5 filhas, ele era doido para ter um menino, mas não tinha aquela história né, de ultrassonografia, aquelas coisas todinhas, como tem hoje, com tanta Sim, facilidade. E, cara, o cara não morreu numa cirurgia de hérnia que ele foi fazer. Ele morreu e a esposa estava grávida. Dias depois nasceu o menino. E deram o nome Nossa. dele para o menino, Adail. Cara, aquilo me marcou pra caramba, sabe? Como criança, aquilo ali, sabe? Foi algo muito forte para mim. Então você desde novinho, desde os 7 anos, né, que você falou. 8. 8 anos. 8 anos, 8 você já anos. estava nos caminhos do Senhor. 8 anos. E como é que foi essa jornada, sendo uma criança já no caminho do Senhor? Seus Aí amigos na escola, como que era? Então, mas aí, o que acontece? Eu não fiquei nessa igreja, lá na igreja central de Vilar dos Teles. Por quê? Nessa ocasião, meu tio com meus primos foram morar lá perto da gente, na casa do lado da gente. E eles eram também batistas também, né? Sim. E eles me levaram para a Igreja Batista Betel. Eu fui junto com eles para a Igreja Batista Betel, que era pertinho de casa. E ali eu conheci meu primeiro pai na fé, que foi o pastor Aurênio. Ali, sabe, eu comecei a conviver, né, mais diretamente na igreja. Aí foi muito show, foi muito fera, que eu fui começando a crescer dentro da igreja, realmente, Amém. junto com os meus primos e junto com esse pastor que me acolheu assim, de uma forma tão linda também. Foi marcante. E a salvação, ela chegou na sua casa, foi através de você? Foi através de mim, através de mim. Eu que, na verdade, levei minha mãe a se converter, levei meu pai a se converter. A conversão deles veio através de mim. Deus, ele trabalhou de uma forma muito linda. Eu lembro que, quando eu me converti, o papai, ele tinha assim, apesar de ter essa questão da bebida, e apesar de ter a questão né, dessa minha da busca da minha mãe, através dos espíritos, essa coisa todinha, Sim. eu nunca vi uma briga dentro da minha casa. Eu nunca vi meu pai e minha mãe discutirem. Eles sempre se amaram muito, apesar de todo o contexto. Cara, pensa, nunca faltou amor lá em casa. Então, assim, isso foi marcante, mas muito marcante para mim, entendeu? Então, meu pai, ele sempre foi um amigão, sempre houve essa coisa assim, eu sabia o horário dele chegar em casa do trabalho, saía de madrugada para trabalhar. Quando ele voltava, eu estava sentado em cima da bolinha, esperando o papai chegar. Ele, cansado, ia lá, resolvia as coisas dele, já tinha bebido algumas antes de chegar em casa, mas, cara, ele ia para o campo de futebol junto comigo, brincar comigo. Cara, e assim foi a minha infância, minha adolescência junto com meu pai. Foi muito maneiro. Tive um paizão, tive um amigão. Então foi assim, Deus. a minha vida foi muito marcada, sabe, por essas coisas assim, desde cedo. Então, desde cedo eu tive pai espiritual e tive um pai biológico. Tive um pai espiritual tremendo, cara, tremendo. Pastor Aurênio de Oliveira Lopes. Que homem de caráter, que homem de fé, que homem, sabe assim, focado em agradar a Deus. Eu aprendi muito com ele, aprendi muito. E assim, junto com o papai, né? Amém. Já pegando esse gancho, né? A gente também queria perguntar pro senhor, você já teve várias questões de pais assim, espirituais. Quem foram essas pessoas que mais te influenciaram sua fé? Por exemplo, você falou que teve um casal, eram seus vizinhos, né? E que eles levaram você para o Evangelho, levaram você para a CBF. Aí teve esse pastor da Batista Betel, que cuidou de você assim e tudo mais. Como que foi essa jornada até mais ou menos hoje? Não precisa ser necessariamente até hoje, que é uma história muito grande. Mas é fácil de resumir, não é Amém. complicado não, é fácil de resumir. Porque assim, eu não tive muitas situações. Eu tive situações marcantes durante muitos anos. Então assim, o pastor Aurênio, ele foi quem me batizou. Então eu não esqueço o dia do meu batismo. Eu me batizei muito cedo, me batizei com 10 anos de idade. Então, assim, eu lembro do batistério, eu lembro do dia do batismo.
Eu lembro sabe, ali de estar junto. Eu A lembro, água tava fria esse dia? pô, pensa, geladaça. Mas eu lembro também de um homem que marcou muito minha vida, que era o irmão Geraldo. E, cara, como a importância de pessoas chaves na igreja. Pessoas que acolhem, pessoas sabe, que são verdadeiros aios em Cristo, Amém. como Paulo mesmo disse, sabe? Esse homem, ele ia na minha casa, ele pedia autorização aos meus pais para me levar para a classe de batismo, para me aprender a Bíblia e aprender por que ser batizado. Legal. Ele me levava e ele me trazia, ele assumia a responsabilidade, era um senhor de idade. Esse homem me deu a primeira aula sobre batalha espiritual. Me parou na encruzilhada da minha casa, me mostrou um despacho de macumba e ele disse: "Você tem medo disso?" Eu disse: "Não." Ele então começou ali a me explicar o que significava aquilo, a diferença das coisas no mundo espiritual, sabe, sobre luz, sobre trevas, sobre batalha espiritual. Aquele homem Batista, Diácono Batista, ele foi o primeiro a falar comigo sobre batalha espiritual. Então foi assim, foi muito legal. Então eu tive o pastor Aurênio, eu tive essa assessoria, eu tive a filha dele, Lenira. Caramba, ela era a líder das crianças. Pensa em alguém que ficava no meu pé, sabe, ali juntinho comigo Glória a o tempo Deus. todinho, me ensinando. Então assim, cara, eu fui muito marcado pelos ensinamentos ali, naquele início ali. Foi muito forte. Depois que ele fez o meu batismo, aos 15 anos, eu recebi o meu chamado ministerial. Com 15 anos de Aos idade, 15 anos você já Caraca, tava ali que é em isso? mente o que o Senhor queria pra com sua vida, 13 né? anos, eu preguei meu primeiro sermão. Com 13? 13 anos. Eu preguei na Glória a igreja, Deus. meu primeiro sermão, e eu preguei sobre o filho pródigo. Filho pródigo. E ali, aos 15 anos, eu fazendo evangelismo, fazendo missões mesmo, sabe? Caramba, a gente saía para tudo que era canto para ganhar almas ali naquela área de São João de Meriti. E eu estava num lugar onde havia sido aberto um ponto de pregação, e ali Deus me chamou para o ministério ali naquela ocasião. E foi forte aquele chamado, com 15 anos. E aí eu fui para o pastor Aurênio, meu negócio era com ele, era sempre com ele. E eu fui para ele, conversei com ele, falei a respeito, né, daquilo que estava se passando comigo, e ele disse: "Aguarda, vai chegar o tempo de você ir para o seminário, de eu te enviar." E quando eu fiz 17 anos, chegou o tempo. Com 17 anos, ele me mandou para o seminário, o chamado foi mais forte, eu estava estudando, estava finalizando o ensino fundamental, estava já certo para fazer a faculdade de Direito, já ia para poder, encaminhado para isso, mas eu resolvi parar tudo e ir para dentro de um seminário. E aí eu foquei Seminário Batista, né? Batista, Seminário e Batista essa Betel. Essa questão de você desistir, o Senhor falou diretamente com você ou foi mais uma escolha com aquilo que você estava vendo que estava Deus falou comigo a respeito do chamado. o chamado, O né? chamado ardeu muito forte. Deus não falou comigo especificamente para me largar tudo, mas eu decidi largar tudo. Eu entendi que eu não podia perder aquele tempo, Sim. perder aquele momento, perder o time ali. Aquilo ali para mim era fundamental, aquele momento. E aí eu fui embora para o seminário. Foram 4 anos no seminário. 4 anos. Nesse período aconteceu muita coisa. Nesse período eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu que combati o batismo com o Espírito Santo. Eu costumo dizer que eu não era batista. Eu era balpitista. Eu era um cara tão focado na Igreja Batista que eu fazia estudos para combater o batismo com o Espírito Santo. E dentro do seminário eu debatia com todo mundo dentro do seminário que estava dando uma resvaladazinha para essa área do pentecostalismo, sabe? Eu chegava junto, era radical. Até que um dia o Espírito Santo começou a mexer comigo, me mostrar na palavra algumas coisas. Cara, os sinais vão acompanhar os que crerem. E aí, você crê ou não crê? Em meu nome falarão novas línguas. Eu falei, que negócio é esse? E aí eu comecei a entrar em crise com a própria palavra, até que um dia, fazendo missões no extinto presídio da Ilha Grande,
eu fui orar por uma pessoa, eu ia pregar no culto, que tinha lá uma casa, né, dentro da colônia dos presos, na Ilha Grande, tinha uma casa que era reservada só para que nós pudéssemos fazer os cultos, as programações, todinha era feito dentro dessa casa. E ali, quando eu ia pregar, eu olhei para um irmão e eu vi o irmão, sabe, jogado num canto, chorando, mal. Aí eu larguei o negócio lá e fui lá para orar com ele. Cara, quando eu fui orar com aquele irmão, eu tive uma experiência tremenda, porque veio um fogo no meu rosto, era um calor insuportável. Eu peguei a mão, botei no meu rosto, porque era uma noite fria, meu irmão. A Ilha Grande é frio de noite, e naquela ocasião estava frio pra caramba, porque assim, é mar e é montanha aqui do lado, entendeu? Com muita floresta mesmo, o negócio é... E aí eu, cara, sentindo aquele fogo tremendo, eu botei a mão no rosto. Quando eu botei a mão no rosto, me deu vontade de olhar para as minhas mãos. Quando eu olhei, eu tive uma visão. Eu vi meus dedos se transformando em anjos na minha frente. E aí eu comecei a falar um monte de coisa que eu não estava entendendo nada. Caraca, então você foi batizado no Espírito Santo em um presídio enquanto você ia orar por um... Orava enquanto eu estava orando por um irmão. Caramba. Estava orando por um irmão e eu não acreditava no batismo com o Espírito Santo. Não foi ninguém que me botou a mão, não foi ninguém que... Nada, foi o Espírito Santo. E eu comecei a falar um monte de coisa e não parava, eu não conseguia controlar aquele negócio. E aí eu falei, gente, eu tô ficando doido, eu tô ficando maluco. E aí pronto, aí eu comecei, né? Fui conversar com A, com B, com C, com medo, com receio, como é que as pessoas vão falar, o que é que vão achar. Que isso que eu ia falar. Justamente- Batia contra. Justamente eu, cara. E aí eu realmente eu entrei em crise naquela ocasião. Só, eu sei que é bem mais leve que a gente tá falando aqui, mas eu só imagino, tipo, o Paulo mesmo, né? Que no momento que ele menos esperava, Jesus pegou ele ali de jeito e falou aí, ó. Foi. Botou tudo aquilo que ele sabia Foi. de teologia, tudo aquilo que Joga ele sabia. fora, cara. Joga fora. Entrega. E aí um dia eu em crise, que eu comecei, a partir daquele momento ali, eu comecei a ter um monte de experiência com o Espírito Santo, comecei sabe, a ter coisas mesmo de experiências pessoais com o Espírito Santo muito fortes. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu recebi um convite para ir numa igreja, a Igreja Batista do Grotão. Era uma igreja batista renovada. E aí era um culto de jovens, aí eu fui lá no culto de jovens, junto com a galera, sabe, da equipe missionária que eu fazia parte. E aí, cara, quando eu chego lá, que eu entrei na igreja, o pastor estava sentado naquelas cadeiras que ficavam atrás, assim, né, naquelas igrejas, né? Porque a Igreja Batista e a Igreja Batista Renovada, elas são como a Assembleia de Deus, né? Sim, sim. Bota aquelas cadeiras lá no altar lá. Rapaz, ele estava sentado, eu lembro direitinho, pastor Delvec. Ele se levantou, pediu o microfone pro líder, né, dos jovens que estava liderando a programação, falou assim, ó, você que está aí atrás, que está em dúvida se foi batizado com o Espírito Santo ou não, saiba que o Senhor te batizou. Cara, não conhecia, sabia de Não, nada. eu não sabia de nada. Eu tinha acabado de entrar. O cara pega o microfone lá e manda aquela. Eu falei, uau! Amém, Espírito Santo. Então, me diz agora o que eu vou fazer daqui para frente. Como é que eu vou fazer? E aí, rapaz, eu fui pro meu pai na fé. Fui conversar com ele. E aí eu falei, contei tudo para ele. Abri meu coração, falei, olha, vivi isso, essa experiência, assim, o que eu faço? Né? Ele falou, meu filho, eu também tive uma experiência como essa. Eu vivi tudo isso. Mas o que você quer que eu faça com todos os anos que eu preguei o contrário? Que eu despregue tudo que eu preguei? E ali eu tive, sabe, aquela experiência que foi traumática para mim. Porque eu falei, agora o que eu faço? Eu não posso continuar na Igreja Batista. Eu não posso ser falso. Eu vou ficar o tempo todo conflitado. Eu vou ensinar o que daqui por diante? O que eu vou ensinar? O que eu vou falar? Eu vou dizer, vou começar a combater o batismo com o Espírito Santo, como eu fazia antes, depois de ter vivido, depois de ter realmente passado por toda aquela experiência. E ali eu tive que sair da igreja.
Tive que sair da igreja, não saí da igreja batista, mas fui para uma outra igreja, fui para a igreja de Quintino Bocaiúva, para estar na igreja, porque era uma igreja que era mais avivada, que Sim. não tinha, sabe, esse tipo de barreira com relação ao batismo com o Espírito Santo, com relação ao dom de línguas, essa coisa todinha. E nesse período eu conheci a Gessi, né, a minha esposa. Foi o período que eu conheci ela e ela pentecostalíssima, né, cara, assembleiana, sabe, com cabelão lá embaixo, nunca tinha visto mar, nunca tinha colocado uma bermuda, não, Caramba. Gessi, o pai era radicalíssimo, né, cara, o cara, pensa, o cara era, meu Deus, meu sogro era doideira, E ela criada naquela forma. Meu sogro, na verdade, nessa ocasião, nem da Assembleia de Deus era. Meu sogro era da igreja Deus é Amor. Caramba, mais fogo ainda. Meu Deus, pensa, sabe, aquele pentecostal tradicional, brabo mesmo. E aí... E conta pra gente, como que o senhor conheceu ela, como que, já pegando, né, isso que o senhor falou, como que foi isso, como você sabia que era ela? Você ia perguntar, como você teve a... Eita, caramba! O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte... eu sempre fui comerciante, né? Sim. Desde os 17 anos de idade que eu fui emancipado para ter o meu primeiro restaurante no centro do Rio de Janeiro. Aos 15 eu já tinha minha primeira empresa, mas aos 17... Então você foi para o ministério, mas você também começou a... Eu já estava, quando eu fui para o ministério eu já tinha uma loja já. Eu já tinha um restaurante no centro do Rio de Janeiro quando eu fui fazer seminário. Então eu trabalhava durante o dia, e quando era 6 e pouca, eu saía, 7h30 eu estava dentro, 7 horas já estava no seminário já, para poder estudar. Então, assim, isso foram 4 anos da minha vida direto, sempre assim. Nesse período, nós vendemos a loja que nós tínhamos. Essa loja, na verdade, no centro do Rio de Janeiro, pegou fogo. Eu tive que me mudar, comprar uma outra loja em Caxias. De Caxias, eu vendi a loja de Caxias e comprei uma outra em Nova Iguaçu. E em Nova Iguaçu, eu procurei uma casa para comprar. E eu fui numa imobiliária. Quando eu entro na imobiliária, quem era a secretária que estava lá? A Gessi. Estava lá no escritório e tal, me atendeu, tal. Eu olhei e falei, interessante. Interessante. Futuro. Tô vendo futuro. Interessante. E aí, conversei, vimos imóveis, vimos aquela coisa todinha. Um belo dia eu volto lá para, né, saber sobre os imóveis novamente. Nada, queria era ver a menina que estava lá, né? E aí eu cheguei lá e perguntei pro meu sogro, né, que era o dono da imobiliária, eu falei, e a sua secretária? Ele falou, não é minha secretária, é minha filha. Aí eu falei, sua filha? Ela só está aqui do período e tal. Ele falou por causa da escola, né, que ela estudava. Aí eu falei, legal. E aí comecei a ir lá novamente, né, procurando imóvel, mas nos horários mais aí nos horários estratégicos para poder chegar lá. E aí eu comecei a conhecer ela. Você era mais velho então que a Gessi ou não? Eu sou mais velho que a Gessi há 2 anos. 2 anos. 2 anos. São Entendi. 2 anos mais velho. E aí o que acontece, cara? Aí eu comecei a me interessar por ela, né? Comecei a buscar o Senhor. E aí eu falei, olha, nós não vamos namorar, vamos orar. Se Deus nos responder, a gente começa a namorar para a gente casar. E aí nós começamos a orar. Eu mostrei ela para o meu pai, mostrei para minha mãe. Minha mãe falou, meu filho, essa é a menina para você casar, meu filho. Eu falei, valeu, mãe. Já tem o aval da minha mãe, então assim... Já recebeu uma confirmação. O quê? Isso ali para mim era já... Deus tá falando. Era forte, cara, era forte. Para mim era muito importante. Sim. Que a minha mãe tivesse essa direção. Eu queria ouvir minha mãe. Minha mãe, cara, era uma mulher tremenda de Deus, sabe? Minha mãe que me deu a primeira Bíblia, mesmo antes de se converter. Caramba. Ela pegou uma Bíblia e ela me deu. Quando eu me converti, ela ficou tão feliz com a minha conversão que ela me deu uma Bíblia antiga dela. Quando eu peguei aquela Bíblia pela primeira vez, que eu abri, eu não esqueço disso até hoje. Eu era criança.
mas aquelas letras, parece que elas soltavam assim, elas vinham para dentro de mim. Cara, que alegria ver aquele livro, que alegria. Cara, aquele negócio para mim foi impactante demais. Então, assim, cara, minha mãe... Nessa época que você apresentou ela já tinha se convertido ou ainda não? Já era convertida, já tinha já bastante tempo já de convertida, já era batizada com o Espírito Santo, já era da Assembleia de Deus. Deus estava A preparando hora que ela ele viu, pra então, chegar lá. pensa, a hora que ela viu que era da Assembleia de Deus, então, meu Deus, e tem coisas que eu nem posso falar, entendeu? Amém, Porque amém. são, assim, que podem chocar as pessoas, mas era o crivo da minha mãe, entendeu? Era o crivo. Então, assim, para mim foi muito importante. E meu pai também, sem dúvida nenhuma. Meu pai e minha mãe avalizando, para mim, isso aí era muito importante. E aí, o que acontece? O que acontece é que ela gostou, né, cara? Aí eu falei, bom, vamos orar. E aí começamos a orar. Nessa que a gente está orando, eu falei, olha, vamos buscar o Senhor. Se Deus nos responder, a gente vai se casar. E se Deus nos responder negativamente, a gente nem namora. Ela topou. E aí pensa, era tudo que era reunião de oração, lá estava a gente. Vamos orar, vamos buscar. E Deus respondeu. E foi quanto tempo esse período de oração? Esse período de oração foi curto. Foi um período aí de no máximo um mês de oração. Um mês. E Deus nos respondeu, Jeremias, dizendo, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E o verso anterior dizia, eu é que faço essas coisas, eu, o Senhor, para as estabelecer. Amém. Então, cara, quando nós pegamos essa palavra, que isso foi confirmado, com 15 dias que nós começamos a namorar, eu pedi ela em casamento. Fui na casa do meu sogro e pedi ela em casamento. 15 dias de namoro, eu pedi a Gessi em casamento. Alguém pergunta assim, pô, isso já amava? Claro que não. Tinha paixão? Não. Tinha direção? Tinha dinheiro? Também não. Também não. Porque hoje em dia a questão é isso, já vai casar, já tem dinheiro, já tá Também com não. isso. Mas é uma coisa que eu falo para todo mundo. Cara, nossa vida é uma vida de fé. Ou a gente vive realmente essa vida de fé. No domingo eu estava pregando a respeito de seguir a Jesus. Sim. Cara, ou tu segue, ou tu não segue. Porque não tem como. Ou não tem meio termo. Sabe, a Bíblia diz, Jesus falou, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E não ter trevas é não ter realmente embaraço nenhum que, sabe, desqualifique a tua visão. Você tem clareza para todas as coisas. Você tem direção para a tua vida. Como a direção? Crendo, confiando. É vida de fé. Vida de fé é vida de fé. Nós não podemos tentar utilizar a fé para fazer com que as nossas questões racionais sejam satisfeitas. Isso não é vida de fé. Vida de fé joga fora as questões racionais e foca apenas naquilo que Deus está falando, nas direções que temos de Deus. Deus é sábio, é perfeito, é poderoso para fazer tudo aquilo que nós não podemos. É irracional ser racional e deixar a fé. Quando você conhece Deus, é irracional. Se você conhece Deus, se você sabe que o Espírito Santo está falando contigo, a palavra do Senhor, ela te confirma as coisas. Você vai questionar o quê? Você vai querer normalizar as coisas, você vai querer racionalizar as coisas. Cara, é a pior desgraça para o ser humano, é viver essa vida dupla, essa vida inconstante, essa vida que ora crê em Deus e segue as direções, mas por quê? Por que mais? Você tinha recurso? Não. Você tinha? Não. Vai perguntando aí que não tinha. Tinha Mas tinha uma palavra. capacidade para poder? Não. O que tinha? Tinha uma palavra. Tinha uma palavra, tinha uma direção, tinha uma revelação, tinha a paz de Cristo no coração. Era apaixonado? Claro que não. Claro que não. Como é que você vai dizer que está apaixonado por uma pessoa que você conheci em abril, quando foi...
tipo, melhor dizendo, conheci no final do ano e quando foi em abril já estava aliançado para casar. Casando, Não, aliançado para casar. Foi Aí em fácil. setembro ficamos noivos e em dezembro nos casamos. Então, assim, todas as coisas, cara, todas as coisas aconteceram. Para você ter ideia, eu fui trabalhar no escritório do meu sogro. Tinha lanchonete, mas eu peguei, nesse período, eu vou me casar, o que eu vou fazer? Vou trabalhar de corretor. O tempo que eu tô na lanchonete, eu tô na lanchonete. Saí da lanchonete, uau, vou pro escritório. Cara, no escritório, pra você ter ideia, eu fui vender um sítio lá em Tinguá. Cara, botei um anúncio, e antigamente a gente botava o anúncio no jornal. E aí, no jornal, né, classificado, aí eu botei lá o anúncio classificado lá da venda do sítio. Veio uma mulher toda emperequetada, né, toda perua mesmo, Produzida. toda produzida para ver o sítio. E ela veio, cara, e ela não veio de carro. Ela não veio de carro. Ela veio de Campo Grande para poder ver o sítio em Nova Iguaçu. Caramba. Pô. E aí eu também não tinha carro nesse período. O que eu fiz? Botei ela num busão e, cara, vamos embora ver o sítio. Meu, Tá certo aí. botei a mulher para andar 6 quilômetros de chão, ela com salto alto, daqui a pouco ela já tirou o salto, a maquiagem já estava toda derretendo, a mulher toda suada, e eu conversando com ela, pá daqui, pá dali, levei ela para ver o sítio, cara, ela viu o sítio, gostou do sítio, comprou o sítio, pagou à vista pelo sítio, e ela chamou meu sogro, chamou os corretores no escritório e falou assim, olha, eu estou comprando com esse menino. E isso que eu estou fazendo aqui é para ele. Não tem nada a ver com o escritório. Ela pegou um valor em dinheiro e ela me deu aquele valor em dinheiro na frente deles. Só porque ela foi muito bem atendida. Ela falou, ninguém nunca me deu tanta atenção. Esse menino me atendeu de uma forma maravilhosa. Caramba. Aquele dinheiro eu comprei. Aquele dinheiro. Eu comprei meus móveis de quarto, eu comprei sofá, tudo com aquele dinheiro. Pra você ter ideia. E olha, os móveis eram de primeiríssima. Não eram móveis qualquer, não era aglomerado, não era Casa Bahia, não. Eu fui numa loja, falei pra Gessi, escolhe o que você quer. E ela escolheu, sabe? E era tudo de madeira, tudo coisa boa, de primeira. Tudo por causa dessa mulher. Então, assim, quem é que fez, na verdade, as coisas? O Senhor. Deus que fez. Facilitador. Deus. As coisas foram acontecendo. Agora, o senhor teve um casamento glamouroso? Cara, eu casei, a Gessi, com o melhor vestido de noiva. Linda, que ela pediu, meu sogro deu para ela. Meu sogro deu para também da mesma forma. Vendeu, fez vendas e pôde abençoar a vida dela. Ela entrou linda, não esqueço aquela mulher, aquela menina linda entrando, sabe, sabe, na primeira igreja batista em Nova Iguaçu. Linda. Agora, a gente ouve assim, né? Diz assim, caramba. E como é que foi a festa? A festa, cara, foi um bolo simples. Um bolo simples de fruta, sabe? Foi a nossa festa, família reunida. Aquele bolo simples de fruta, a equipe missionária que estava junto comigo o tempo todinho, onde nós, sabe, trabalhamos juntos, fizemos, sabe, missões esse tempo todinho, missões urbanas esse tempo todo. Cara, tava junto, a família junto, só. E a nossa felicidade, quando a gente aceita Jesus, começa a ser estar no propósito dele. Então, sabendo que tá ali no propósito do Senhor... Acabou, cara! Acabou! Não tem festa melhor. Rapaz, minha lua de mel, cara, foi linda e maravilhosa. Foi na praia? Fomos pra Itacuruçá. Aí foi a primeira vez que eu fui na praia? Primeira vez, cara. Primeira vez que ela botou uma bermuda. Caramba! Nunca tinha colocado uma bermuda. Nunca tinha visto o mar. Ela botou o pezinho dela na areia comigo pela primeira vez, sabe? Aquela bermudinhazinha, quadriculadinha, amarela e branca, que eu não esqueço até hoje,
sabe? Ela cortou o cabelo dela pela primeira vez. Pela primeira vez ela fez um corte no cabelo dela, que ela não cortava o cabelo. O cabelo dela, da Gessi, era aquele fio reto, tá entendendo? Até lá embaixo. E ela cortou o cabelo todinho, toda produzida. Ficou linda, maravilhosa, né? Mas Beleza? como é que fomos na lua de mel? De ônibus, cara. De ônibus. Pegamos um busão e fomos de ônibus Glória a Deus. pra lua de mel. Tá certo. E de ônibus o tempo todo. E aí vamos voltar mais cedo? Vamos voltar mais cedo. E o que nós fizemos? Compramos um circulador de ar para nossa casa e compramos uma jaca desse tamanho. Entramos no Primeira jaca. ônibus com circulador de ar e com jaca dentro do ônibus. Cara, Vou sair da praia. indo para nossa casa. Você quer que eu diga para vocês? O que realmente vale, cara, o que realmente vale é você ter realmente certeza de que Deus está contigo. Deus, isso foi lindo demais, sabe? É tanta pureza, tanta alegria, tanta santidade que a gente está vivendo ali nesses momentos. Por quê? Porque Deus está junto, sabe? Faz parte. Então, assim, foi muito lindo tudo que nós pudemos viver juntinhos, assim, sabe? Cara, então, assim, esse período foi... Alegria, né? Eu Quando é com conto o isso... Senhor. eu conto isso com muita gratidão, com muita alegria no meu coração, porque E foi após falando marcante. também sobre essa questão do casamento e tudo mais, qual que foram os maiores desafios de construir uma família? Teve assim, algum desafio que você fala, isso aqui foi difícil. Bom, o primeiro grande desafio é que eu não podia voltar para a Igreja Batista, mas também não queria ir para a Assembleia de Deus. Então, o primeiro grande desafio, cara, foi passar 2 anos com ela orando, buscando uma igreja. Direção de Deus para nós irmos para uma igreja. Porque assim, a gente sabia uma coisa, Deus precisa nos direcionar. Porque o que nós vamos viver na nossa vida, e era algo que nós dois já tínhamos muito claro, ela tinha clareza disso e eu tinha clareza. Nossa vida vai servir ao ministério. Nós vamos servir ao Senhor. Então, assim, ela tinha plena convicção, sabe, de que ela estava casando com uma pessoa que tinha um chamado ministerial, que ia ser um pastor um dia, e eu tinha plena convicção de que eu não teria muito tempo para estar aqui, estar ali. Não, eu tinha que focar. Deus vai me levar para um lugar onde eu vou fincar, vou ter raízes, vou construir história nesse lugar. E Deus nos levou para a Igreja de Nova Vida. Aí, pensa, fomos viver um novo tempo, aprender tudo novo. Aí eu ganhei um pai maravilhoso, que foi o Bispo Rubem Barreto. Bispo Rubem fez 90 anos agora. Uau. Um homem de Deus, pensa num homem cheio do Espírito Santo, homem simples, mas homem apaixonado pelo Senhor Jesus, apaixonado pela igreja, homem fiel ao seu pai espiritual, que não dava esse termo, esse nome, não tinha essa nomenclatura, Sim. né? Mas depois eu comecei a enxergar, eu fui ver, uau, cara, eu vivia a paternidade direto e eu não sabia, sabe? Deus me levou para esse ambiente para me ver a fidelidade do Bispo Rubem para com o Bispo Roberto Macalister, que era o fundador da igreja. Cara, aquele homem era fiel, aquele homem tinha tudo na igreja girava em torno do Bispo Roberto Macalister, por fidelidade e honra. Agora pensa, eu nunca vi um pastor mais próspero do que ele. Aquele homem, ele abriu, eu acredito que de todo o que eu fui vendo, ele deve ter aberto em toda a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, umas 30, 40 igrejas. Sendo que as igrejas que ele abriu, todas com seus filhos ministeriais, ele comprava o imóvel, construía e entregava. Um homem esse é um homem com um cabeção maravilhoso, cara. Então, eu tive o privilégio de ficar junto com esse homem durante 12 anos. Ali nasceu a Ana Jéssica, ali nasceu o Gessé. Ele apresentou a Ana Jéssica, ele apresentou o Gessé. Amém. Então, assim,
esse tempo de formação nós, como casal, nós tivemos dentro da Igreja Pentecostal de Nova Vida. A Igreja de Nova Vida nos formou. O Bispo Rubem, a irmã Wanda, casal assim com uma vida, os dois juntinhos o tempo todinho, cara, modelo. Bispo Roberto e a esposa dele, também modelo. Os bispos, os pastores da igreja, cara, tinham um padrão. E era um padrão que eu trago até hoje na igreja. Vocês me veem, sabe? Marcou tanto a minha vida que hoje, para mim, a igreja tem que ser, sabe, muito bonita, muito bem organizada, muito, sabe, limpa. Tem que ser, sabe, um padrão que a próprio prédio da igreja pregue uma mensagem de prosperidade, de abundância para a vida das pessoas. Nosso Deus é próspero. Nosso Deus, ele é o maior interessado na nossa prosperidade, na nossa riqueza. E é o padrão que vem dos céus. Sendo que Bispo Rubem nunca foi um homem de ostentação, assim como o Bispo Roberto. Nunca foi de ostentação. Sempre viver uma vida abundante, não com ostentação. Esse é o padrão. Nós vivemos uma vida abundante. O Senhor nos supre, o Senhor nos abençoa, o Senhor pode nos dar tantas riquezas, tantas coisas, mas nós temos que manter o nosso coração simples, humildes, pronto para abençoar pessoas, pronto para ficar vazio, ficar sem nada novamente, e vamos começar tudo do zero, confiando no Senhor. Sempre confiando no Senhor, nunca confiando em riqueza. Diante desse período, como é que foi ter essa construção da sua família? Você falou que você teve seus filhos, né, a Jéssica e o Gessé. Como que foi o Senhor te abençoando nessa questão, mostrando você como ser um pai também, físico, e como que isso influenciou o seu ministério também, como que isso chegou, por exemplo, você falou que ficou 12 anos nessa igreja, como que o Senhor falou para você, agora é hora disso aqui, agora é hora disso aqui, e conciliando isso com a família, entendeu? Eu ia até perguntar também algo, após que tipo assim, teve algum momento também que você às vezes teve que largar um pouco uma coisa para focar na outra, tipo, sair um pouco do ministério. Então, há muitas pessoas que romantizam essa questão. E, na verdade, não existe romance. Existe vida prática, vivida. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer durante muitos anos, eu não vi a criação dos meus filhos. Durante muitos anos, eu acordava 4 horas da manhã, eu pegava ônibus para me ir para as lojas e era 5 horas, 5h30, eu já estava dentro das lojas para fazer todos os salgados, preparar todas as coisas para quando fosse 6 horas, 6h30, no máximo 7 horas, a loja já está aberta com todos os salgados. E eu ia até 7 horas da noite trabalhando e depois tinha que voltar novamente, fazer todo esse trabalho, esse regresso todinho. Então, pensa que eu chegava em casa normalmente, por volta de 9, 10 horas da noite, é a hora que eu chegava em casa, por causa de trânsito, por causa de tantas coisas. Então, eu não via... Isso no centro do Rio de Janeiro? Não, isso em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, depois de casado, eu tive lojas em Caxias. Então, eu saía de Nova Iguaçu, eu tinha que ir para Caxias para poder abrir loja, tocar o meu comércio em Caxias. Aí voltava para Nova Iguaçu. E depois voltava para Nova Iguaçu. Então foram anos da minha vida que eu saía de casa, meus filhos estavam dormindo. Eu chegava em casa, eles já estavam dormindo novamente. Eu os via final de semana. Foram um período assim muito intenso, onde a Gessi é quem cuidava em tempo integral das crianças. Então, dificilmente durante a semana tinha uma folga, tinha alguma coisa. A Gessi que pegava, às vezes, as crianças, botava no ônibus e levava para a loja, para eles poderem estar comigo na loja. Então, assim, foi um período durante bastante tempo, muitos anos, que foi exatamente dessa forma que nós vivemos. Porém, quando nós chegamos em Cabo Frio, foi o período que aí a chapa esquentou, né? Porque quando nós chegamos em Cabo Frio, eu começo a me envolver com a igreja de uma forma mais intensa ainda e
as lojas, elas começam a tomar um tempo muito grande, ao mesmo tempo, junto com o trabalho, junto com a igreja, junto com tudo, e eu precisava dedicar tempo para as crianças, e realmente eu comecei a dedicar mais tempo para as crianças. Foram muitos períodos que nós vivemos onde nós podíamos passar tempo com as crianças, mas também tínhamos que focar no trabalho, tínhamos que focar na igreja, mas nunca deixamos de formar as crianças, de dar a elas a formação bíblica, a formação da fé, de trazer essas crianças para estarem, sabe, sempre na igreja, sempre sendo direcionadas e formadas dentro da igreja. Sim. Então, esse cuidado sempre houve com eles, Sim. né? Agora, Cabo Frio que foi a coisa foi mais A intensa. coisa mudou em Cabo Frio, né? Cabo Frio foi. Você quer contar pra gente como é que foi essa experiência de chegar em Cabo Frio? O que que mudou aqui? O que que você teve que deixar pra trás? Então, quando nós viemos para Cabo Frio, nós viemos para Cabo Frio com a intenção apenas de focar no comércio. Uhum. Quando nós chegamos aqui, o chamado começou a arder, começou a falar mais alto. E Mas o que que te trouxe pra Cabo Frio? Alguém falou pra você que lá o comércio é melhor? não desejo de criar os nossos filhos num lugar melhor. Criar os Entendi. nossos filhos num lugar que fosse mais seguro, um lugar que tivesse mais projeção para eles, entendeu? E a gente enxergou Cabo Frio. E eu creio que foi o Espírito Santo que nos Amém. trouxe. Ele que direcionou todas as coisas. Chegamos em Cabo Frio, eu iniciei uma loja em Cabo Frio, isso em 97. Eu iniciei a primeira loja em 97, quando foi 6 meses depois eu já estava iniciando uma outra loja, foram 2 lojas, e aí 97, 98, foi um período assim que a gente trabalhou muito, eu iniciei mais 2 lojas, foram 4 lojas no centro de Cabo Frio. Era muito trabalho, era bem intenso, e nós tínhamos na época acho que eram uns 46 funcionários nessa ocasião. Era muito movimento, a gente ganhava muito dinheiro. Eu trouxe meus pais para morarem comigo, trouxe meu irmão mais velho para morar comigo, famílias, todos na minha casa. Então, era muito intenso. Nesse período também meu pai falece, a gente vive momentos assim de muita angústia. E nesse período todo, um homem começa a pregar o evangelho em frente a uma das minhas lojas. Irmão José Teolino. Ele começa a pregar com um carro de som em frente à loja. Aquilo começou a queimar no meu coração. Falei, gente, eu tinha que estar lá pregando, eu não tinha que estar aqui dentro do balcão. E o que acontece é que quando aquele homem terminou de pregar, eu chamei ele e conversei com ele e falei assim, meu irmão, quem é que mantém o seu ministério? Ele deu um tapa no balcão e falou, ô menino, ninguém nunca me perguntou isso, menino. Aí ele falou, eu vivo de uma ajuda de custo que eu tenho que implorar lá na prefeitura de Arraial do Cabo para me dar. Meu filho me ajuda. Eu com a minha aposentadoria. E já era um senhor, né, de idade? Já era um senhor, naquela época ele já devia de ter os seus 60 anos já, Entendi. entendeu? Mas pensa num pregador, num evangelista, daquele que... Glória a Deus. meu irmão, cara era o cara, meu irmão. Vozeirão, mas pregador mesmo, pregador raiz, de pregar o evangelho, de chamar todo mundo a se converter, de expulsar demônio no meio da rua. O cara era o cara, meu irmão. Tomar pedrada dos outros, de gente que xingava, gente que partia, querer bater nele, querer fazer um monte de coisa. Ele enfrentava tudo isso pelo meio da rua. Todo dia pregando. Todo Glória dia a pregando. Deus. E aí, cara, eu comecei a me sentir incomodado com aquela situação todinha, né? E moral da história, fui passar por um tal do encontro. Passei por um encontro, cara. Aquilo bagunçou minha cabeça. Eu voltei de lá, rapaz, já isso no ano de 2000. Voltei desse encontro, querendo saber quem era o cara que tinha recebido essa revelação. Porque eu pensava comigo, cara, se
essa visão tomar conta do Brasil, cara. Essa nação vai ser salva. Nós vamos ganhar o Brasil, cara. Em 5 anos a gente ganha o Brasil. Esse era o meu desejo. Eu falei, E qual 5 que era essa anos. visão? A visão celular. Ah, Visão celular no modelo dos 12. E aí eu passo pelo encontro, eu falei, Gessi, vamos para Colômbia. Primeira viagem internacional da gente. Uau! Glória a Deus. Vamos embora para Colômbia. E aí eu fui em Nova Iguaçu, fui no Bispo Rubem, conversei com ele falou, meu filho, olha só, cuidado, eu te abençoo, vai, mas assim, cuidado porque as Farc tá sequestrando pessoas, então vocês nunca fizeram uma viagem internacional, a primeira vez que vocês estão indo, então tenham muito cuidado. Quando a gente chega na Colômbia, rapaz, que a gente desce do avião, que a gente chegou no saguão do aeroporto, começou um monte de gente a puxar as malas da gente, querer levar a gente, querer botar a gente numas van. Eu falei de jeito nenhum, a Gessi desesperada, e eu não entendia nada. Primeiro contato com o espanhol, né? Eu comecei a tentar decifrar as coisas, né, cara? Mas eu falei, quer saber, a Gessi, não vamos não, Gessi não deixa ninguém levar a gente, né? A gente vai ser mó doideira, pensa doideira, cara. E a gente ali vivendo aquele negócio, falei, Gessi, deixa, vamos embora, Gessi, vamos com esse povo, vamos lá. Pegaram as malas da gente, botaram na van, e a gente entrou no carro com os caras, e os caras, uau, levaram a gente para um estádio, para um ginásio enorme. Tinha um estádio, tipo assim, Maracanã e Maracanãzinho, tinha o Coliseu e tinha o estádio menor. Sim. E aí, quando a gente chega... Mas o estádio menor é grande pra caramba. Aí pensa aquela multidão de gente naquele lugar, cara. E o pessoal vai passando com a gente e vai levando a gente. Porque para eles estavam esperando um pessoal do Brasil muito famoso que estava chegando. Entendeu? Os pastores muito especiais. E aí os caras confundiram a gente e foram levando a gente. E a gente... Cara... Meu irmão. Tem cara, né? Não, irmão, não é nada disso, rapaz. O Espírito Santo juntinho comigo, Viu cara. o brilho ali, viu o brilho diferente. Eu falei, é esse cara, meu. Tá cheio da unção. Rapaz, levaram a gente, colocaram a gente numa sala enorme, um banquete, assim, aquele negócio assim. E ninguém, só eu e a Gessi. De repente entra o pastor César Castelhano. Ele olhou pra gente. Quem são vocês? Irmãos, aí abençoou a nossa vida. Vocês estão bem? Eu falei, bem? Até onde deu pra entender a parada, né? Rapaz, aí ele... quem são vocês? Eu falei, eu tô tentando explicar pra eles que a gente não é quem eles estão pensando que nós somos. Meu nome é Gesié, essa aqui é minha esposa Gessi, aí contei minha história toda pra ele, né? Rapaz, ele riu pra caramba comigo, a gente riu bastante. Ele falou, aí, pronto, conta tudo pra mim. Aí eu contei tudo pra ele. Aquele homem com todo amor, com todo carinho, me abençoou a Gessi, falou, vocês voltam para o Brasil e vocês iniciam uma célula na casa de vocês. E Deus vai operar na vida de vocês. Amém. Cara, assim nós fizemos. Ele era o cara. O pastor, líder de toda a visão celular naquela ocasião. Naquela ocasião, só a juventude da igreja eram 150 mil pessoas. Nossa. Só a juventude. Só a juventude. Pensa no mover que tinha naquele lugar. Teve um dia que eles pregaram, cara, eu tive uma visão linda. Uma visão natural. Não é visão espiritual, não. Porque o estádio todo, quando um jovem pregando, um dos jovens, e pastor todo jovem, tudo assim, igual vocês assim, tudo novinho, pregando. Pensa, quando ele terminou de pregar, que ele fez o convite para as pessoas aceitarem a Jesus, descia gente correndo do estádio todinho, parecia água escorrendo em dia de chuva. Cara, aquela multidão descendo, foi lindo demais ver aquilo, foi lindo demais. Era uma unção de evangelismo, era uma unção para ganhar almas. Eles ganhavam almas, mas assim, nós fomos para a casa de um casal lá na Colômbia. Nessa casa, nós vimos o porquê que a coisa funcionava. Cara,
eles foram ganhos para Jesus, ela não podia engravidar. E o que acontece? Eles aceitaram a Jesus como Salvador e aí eles não eram casados. O pastor falou, então presta atenção, vocês vão ficar em casa, não vão se separar, mas não vão se relacionar sexualmente, até que vocês resolvam a situação de vocês. Eles falaram, nós topamos. E eles pensaram que era coisa de 3 meses e resolvia tudo. Levou 13 meses. Caramba. 13 meses, eles dentro de casa, e eles não se tocaram. Eles não quebraram o pacto que fizeram. Ela foi curada de um câncer que ela tinha no útero. Ela não podia engravidar, ela engravidou. Nasceu a filhinha dela, a Fernanda, a menina dentro de casa, sabe? Era um ambiente de milagre. Aquela casa, aquele casal, aonde eles iam, eles pregavam no táxi, eles pregavam na padaria, eles pregavam no mercado, eles pregavam em tudo que era canto. Todo lugar eles pregavam o evangelho. Cara, não tinha como você estar com aquelas pessoas e você não ser contagiado por aquele amor, por aquela paixão por almas. Aquilo foi tremendo demais, meu irmão. Aquele era o motivo da igreja crescer daquela forma. Eles amavam almas, eles amavam vida, eles eram apaixonados por Jesus e pelas vidas. Então, assim, cara, aí nós vivemos esse momento aí, que foi um momento muito impactante. Quando nós voltamos cabeça virada. Comecei uma célula e comecei sabe, a ganhar almas da mesma forma, pregando para tudo que é canto, todo mundo. Era dentro de mercado, era no ponto de ônibus, levando gente para minha casa, para dentro de casa, levando morador de rua para dentro da nossa casa. Sabe, era muita coisa. Naquela época tinha... conciliando com as lojas? Com as lojas. E aí tá lá nas lojas lá. Energia... lá na loja. E ganhava alma nas lojas. Levava para dentro da casa. Levava um monte de gente. E o que acontece? Assim nós começamos, sabe? Aquela coisa todinha. Mas ainda tinha a situação ainda. Como é que eu vou fazer? O que realmente eu vou fazer? Sim. E aí, um belo dia, eu fui pro monte orar. Um dia chuvoso, chovendo muito. Aqui? Não, lá em Arraial do Cabo. Porque eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, esse rapaz que trabalhava comigo, ele falava muito desse monte. E aí eu, né, falei, poxa, eu vou lá, vou meter o pé pra lá. Vou pra esse monte, cara. E eu fui lá para aquele monte em Arraial do Cabo, chovendo. A Gessi falou, mas você vai estar chovendo. Eu falei, é assim que eu quero, que eu não quero ninguém. É eu e Deus. Deus vai ter que falar comigo, ele vai se revelar, ele vai falar comigo. E eu não quero que ninguém se meta nisso. Aí eu falei, então tá bom. Aí ela falou, então tá bom. Aí eu meti o pé e fui embora pro monte. Cheguei lá, rapaz, parei o carro lá no alto do monte lá e comecei a andar. Eu subi o monte, escorreguei, me lameei todo, caí. Até que cheguei no alto. Cheguei lá no alto, toma-lhe chuva, coisa boa. Comecei a orar e buscando o Senhor ali, chorando, clamando. E aí, rapaz, de repente chega alguém e falou assim, Gesié, era o rapaz. Ele me viu. Ele falou, Gesié, vem pra casinha com a gente. Que tinha uma casinha, tem uma casinha até hoje, que é o Mirante dos Pescadores lá, né? Tem a casinha lá até hoje. Aí vem pra cá, cara, vem ficar com a gente, não fica aí na chuva, não. Eu falei, não, cara, eu quero ficar aqui, deixa eu ficar aqui. Aí eu fiquei lá, daí a pouco eu falei, veio uma sensação, eu falei, puxa vida, eu vou ficar aqui, eles vão pensar que eu não quero ir pra lá porque o cara é meu empregado, né? Então fica aquela coisa assim. Aí eu falei, não, eu vou lá ficar junto com eles. Aí eu peguei e fui pra lá. Quando eu cheguei lá, fiquei um pouco lá, não dava para enxergar ninguém. Tudo escuro, muito escuro. Não tinha iluminação nenhuma, tudo muito escuro. E aí ele falou, Gesié, tem um irmão aí que tá tendo uma visão contigo. Eu falei, uau, é justo o que eu não queria. Puxa vida, tava tão bom sozinho lá, cara. Aí, tá bom, pode falar. Aí ele falou, eu vi o diabo colocando um pedaço de pau no seu ombro, amarrando uma trouxa na ponta, mandando você segurar e direcionando você. Você quer sair da tua cidade?
o diabo quer tirar você da tua cidade. Aí eu falei, não quero sair da minha cidade, não. Aí pum, veio na minha cabeça, sabe, um dia que eu saí com a Gessi, fomos para Búzios, vimos uma área em João Fernandes, uma área muito bonita. Eu falei, Gessi, vamos vir embora para cá, vamos vender as lojas lá, a gente constrói uma pousada aqui de frente para essa vista aqui, ó, e a gente vem para cá e a gente inicia essa pousada aqui, vamos morar aqui. Ela falou, ficou animada e tal, mas depois aquilo passou, sabe? Aí eu lembrei dessa história, né, cara? Aí eu falei, epa, vou ficar esperto. Aí ele virou e falou assim, olha, tem um outro irmão que tá tendo uma visão contigo. Eita. Falei, meu Deus. Tá bom, pode falar. Aí o irmão virou e falou assim, eu tô vendo você com a colher de pedreiro na mão. Pô, pior fase da minha vida, cara. Eu perdi tudo, fui trabalhar de pedreiro sem ter sido pedreiro. Eu falei, tá amarrado, eu não volto mais a ser pedreiro de jeito nenhum. Aí ele falou assim, mas não é uma obra física, não. Eu tô vendo que você vai começar um ministério. Você vai começar um ministério novo. Você vai começar uma igreja. Opa. E eu tô vendo uma cadeira. E depois que você começar esse ministério, você vai ser consagrado a pastor. Aí eu desabei a chorar. Porque aí eu entendi claramente Deus no negócio. E aí pronto, eu já voltei para iniciar. E, inclusive, O sobre que isso, hoje é a casa do Pai. a gente queria também aprofundar um pouco na adoração também. Na igreja, mas também nesse chamado de adoração, porque isso é muito lindo. E quem te conhece, pai, vê você carregando essa questão da adoração, que é algo muito forte que o Senhor nos entregou. Como que o Senhor te entregou essa visão da casa, né? O Senhor sempre fala pra gente. E como que também começou a surgir a igreja, né? Assim, vamos assim dizer, que a gente conhece hoje como Casa do Pai, mas não começou como Casa do Pai, né? Não, a igreja começou como Missão Carismática Internacional. Foi Missão Carismática Internacional, que era o mesmo nome da igreja na Colômbia. Era Missão Carismática Internacional. E aí nós legalizamos a igreja como Comunidade Evangélica Carismática. E ali nós começamos a igreja. Comecei, na verdade, na nossa casa, né? Com uma célula na nossa casa. E aí meu cunhado, minha cunhada vieram estar junto conosco. O Marquinho era um bebezinho ali. Gente. Marquinho tá aqui juntinho com a gente aqui. E, sabe, ali junto com a gente naquele início. E dali o síndico disse, olha, não tem como vocês continuarem aqui. Era muita gente indo para nossa casa. E muita gente, assim, sendo batizado com o Espírito Santo, gente endemoniada, caía endemoniado, expulsava demônio. Era um monte de mendigo que a gente levava. E na época tinha um tal de uma linha direta na Globo, né, que denunciava os bandidos que tinham problemas, né, nas suas cidades, nos seus estados, e aí iam para outro lugar. Cara, tinha gente da linha direta que estava dentro da nossa casa. A gente só foi descobrir depois, meu irmão. a TV que rapidinho só vigiou o negócio. Doideira, cara, doideira. Aí o que acontece? O síndico chamou e falou, cara, no Gesé, não tem como você continuar aqui não. Aí tivemos de sair de lá, aí fomos para uma lojinha do meu irmão. E aí a lojinha era muito pequena, tinha a calçada muito estreitinha, ficava um monte de gente do lado de fora, sabe, os carros passando. Aí não teve jeito, fomos para um restaurante em São Cristóvão. E nesse restaurante em São Cristóvão com um monte de história, cara, não dá para contar tudo, mas assim, um monte de história no restaurante. E depois desse restaurante nós alugamos uma madeireira, onde era uma madeireira desativada, nós alugamos. Hoje até é o prédio que abriga a Igreja Bola de Neve, na Teixeira e Souza, lá no Braga. Então, assim, ali nós começamos a igreja de fato, né? Com letreiro, com tudo. Mas quem é que fazia tudo? Era eu e a Gessi. A gente cruzava, né, como diz o outro, né? Cruzava, a gente mesmo corria lá para testar, para cabecear, entendeu? A gente que corria para defesa, para defender. Então, era doideira. Tudo novos convertidos, cara. Tudo gente nova, a gente ganhando almas para Jesus. E todo mês a gente levando 20, 30 pessoas para o encontro.
sabe, tudo novo convertido. Então, era um momento bem, bem desafiador. Então, assim, nós começamos a nossa igreja. Agora, depois que começamos a nossa igreja, nós vivemos muitos embates. Perdemos tudo, ficamos sem nada. De 4 lojas de imóveis, de um faturamento alto, nós acabamos com as lojas, acabamos com tudo, desfizemos tudo por uma direção de Deus e ficamos mesmo realmente sem dinheiro, sem recurso nenhum, passamos muito aperto, mas Deus começou a trabalhar conosco de uma forma tão linda. E a gente, por mais que a gente passasse por angústia e aflição e perdesse muita coisa, Sim. a gente tinha sempre um cântico no nosso coração. Tinha um cântico que ele, na época, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou romper o sobrenatural, vou plantar e colher. Ai, Jesus, sabe, tem tanto tempo. Glória a Deus. Essas canções tomavam conta do coração da gente, Amém. sabe? Tinham outras canções que elas marcaram muito, sabe? Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar. Ali, quantas vezes eu cantei essa canção chorando, sabe? Pedindo a Deus, Deus renova a unção. Porque, cara, eu precisava ser renovado. Eu tinha uma esposa, tinha 2 filhos, a gente tinha recurso, agora a gente não tem nada, a gente vivendo um momento de crise e ganhando almas. E como é que a gente faz, sabe? Chegou um momento que a gente estava tão crisado que a gente ungiu o imóvel todinho para expulsar tudo que era capeta que tinha demônio naquele imóvel. Só Por isso podia que a ser. coisa não estava dando certo, entendeu? Mas como não saiu os capetas de lá, eu falei, gente, o capeta deve estar com a gente. Então, aí fomos para um seminário de libertação com a Neuza Tioca, lá em São Paulo, cara. Caraca, Pegamos... subiram ao nível mesmo. Subimos. Aí pegamos um carro emprestado, que nessa ocasião já não tinha mais carro, já tinha perdido tudo. E aí, amado, fomos com um carro emprestado, fomos lá para Patriarca, em São Paulo. Chegamos lá, rapaz. A hora que eu fui ser ministrado pelo pastor que estava lá, 2 intercessoras, eles aqui, né? E eu aqui junto com ele para ser ministrado. Ele falou, menino, conta a tua história para mim, menino. Aí eu comecei a contar minha história para ele. Cara, o cara começou, daí um tempo, aquele homem todo, sabe, um gentleman, um cara todo polido, Tudo bem, arrumado, né? aquele homem, sabe, bem equilibrado. O homem se levantou, deu um tapa em cima da mesa, falou assim, menino, presta atenção no que eu vou te falar. As intercessoras tomaram um susto, Deus. falaram, cara, o que está acontecendo? Que isso? Aí ele falou assim, quer saber de uma coisa? Volta para aquela cidade, fecha aquela igreja, manda todo mundo procurar outras igrejas e vai cuidar da tua casa, da tua família, que essa igreja está acabando com você, está acabando com a tua vida. Você está entendendo? Você tem que fazer? Que isso? Eu fui lá, Caramba. eu fui lá para poder... Funcionar a igreja, né? Eu fui lá, Ver o que tá meu Deus, acontecendo. expulsa tudo que é demônio aqui, eu quero ser livre, mas eu quero continuar. Rapaz, volta eu e a Gessi chorando dentro do carro, a Dutra. Senhor, a gente morre, mas a gente não acaba com a igreja. Que luta. Aí voltamos para o sofrimento, mas Deus falando conosco. E aí, cara, nós deixamos o imóvel que nós estávamos, nós viemos para aqui, em frente à nossa igreja. Sim. Aqui, Deus começou a tratar conosco. E Deus começou a me chamar, me dando canções. E Ele começou a me levar a tomar decisões pela adoração. Decisões que a gente mantém até hoje, como o culto de primícia. Sabe? A fazer um culto só para o Senhor. Um culto que a gente não prega para ninguém se converter, não ora para ninguém ganhar nada, para resolver problema. Não, o foco é o Senhor, o foco não são as pessoas. Cara, quando Deus falou isso comigo, aí eu comecei, sabe, a me dedicar mais a essa questão da adoração.
E aí construímos, sabe, tantos momentos de adoração, encontros de adoração, e Deus foi falando muito forte comigo sobre essa questão. E aí, em 2008, Deus me abençoou de uma forma muito linda. 2008, eu conheci o apóstolo Géser Cardoso. Em 2008, ele veio fazer um seminário de família na nossa igreja aqui. Na verdade, ele não veio fazer na nossa igreja, ele veio fazer um seminário através do Conselho de Pastores da cidade. E o Conselho de Pastores da cidade me pediu que eu cedesse a igreja aqui, porque era bem localizado e né, tal, certo. tinha ponto de ônibus ali e tal, era fácil acesso. Eu falei, maneiro, tranquilo, tá, estamos dentro. E aí fizemos o seminário de família, e o apóstolo Géser veio. E quando ele terminou o seminário de família, ele orou me entregando a autoridade do lugar novamente, de volta, né? E me entregou o microfone. Quando ele me entregou o microfone, o Espírito Santo falou comigo, pergunta a ele se ele quer ser teu pai. Eu falei, que negócio é esse? Falei, não vou perguntar nada. Aí o Espírito Santo falou comigo pela segunda vez, pergunta a ele se ele quer ser teu pai. Eu falei, eu não vou perguntar. Não vou. Isso é coisa da minha cabeça, eu estou crisado com liderança, eu não quero saber de liderança, eu não quero saber de ninguém sobre a minha cabeça, sobre a minha vida. E o Espírito Santo falou comigo pela segunda vez, pergunta a ele se ele quer ser teu pai, pela terceira vez. E aí eu não resisti, eu sabia que era o Espírito Santo, aí eu perguntei a ele, falei, apóstolo Géser, o Espírito Santo está me mandando perguntar ao senhor se o senhor quer ser meu pai. Ele tomou um susto. A apóstola Mary Clay tomou um susto, a Gessi, sabe, a expressão dela falou, vou voar no teu pescoço, né? O que você tá fazendo? Jesus poderoso, e eu sem saber o que ia acontecer. Aí ele olhou para mim e falou assim, meu filho, pai não escolhe filho, filho é que escolhe pai. Se você quer, eu quero. Aí começou uma choradeira na igreja, começou um mover tremendo, a Gessi, sabe, sem saber o que ia fazer, e eu também, não sabia nada, sabe, o que ia acontecer dali por diante, sabe, ali nós começamos uma relação de paternidade que a gente tem até hoje, sabe, o apóstolo Géser é um paizão, eu recebi um pai, isso em 2008, e aí, sabe, comecei a caminhar com ele, e ele me convidou para irmos para Israel. E eu fui para Israel pela primeira vez em 2008, setembro de 2008. Aí foi só você? Foi você? Fui eu e a Gessi, As crianças sempre juntos. já eram adultas? Jéssica devia de ter o quê, gente? Isso foi 2008. 2008. Acho que Jéssica tinha uns 13 anos, 13, Entendi. 14 anos, e o Gessé uns 12. Aí eles ficaram com seus pais? Ficaram aqui na minha sogra, ficaram na minha sogra. E nós fomos, aliás, ficaram na minha sogra, não me lembro bem se nessa ocasião eles ficaram na minha sogra. Eu sei que nós fomos para Israel pela primeira vez. E ali, quando eu chego em Israel, eu estou contando tudo isso para também falar a respeito da paternidade, né? Como foi essa visão de paternidade com o apóstolo Géser. E ali realmente eu comecei a entender, a ter entendimento sobre paternidade, que aí se ele é para ser meu pai, cara, eu preciso ser filho. Sim, Então eu preciso entender essa parada. E aí eu comecei a pesquisar tudo sobre paternidade e Deus foi me revelando tanta coisa, mas nesse período foi o período mesmo que foi muito forte a questão da adoração. Foi muito forte toda essa questão, sabe, dessa busca, sabe, pelo Senhor em adoração. E ali, nesse período, eu conheci, tinha um pessoal na igreja que me apresentou o iHope. E ali foi quando eu fiquei sabendo que eles falaram, cara, o que você está querendo fazer, tem uma igreja que já faz. Já estão fazendo. Eu falei, é mesmo? Eles fazem adoração 24 horas. Eu falei, cara, é isso que eu tenho vontade de fazer. Tenho vontade de adorar o Senhor 24 horas. Eu não sei como, mas eu tenho vontade de fazer isso. Eu estou até hoje buscando. E aí o que acontece? O que acontece é que eu entrei em crise. Eu falei, meu Deus, por que o Senhor tem isso comigo?
Porque, cara, tem tantos ministérios, Lagoinha na época, sabe? E tantos outros. Tanta gente que está envolvida com a música. Eu não tenho envolvimento com música, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não tenho envolvimento nenhum com a música. Por quê? E aí, rapaz, nós fomos para Israel. Quando eu chego em Israel, essa questão da adoração estava muito forte no meu coração. E nós chegamos no Vale do Armagedon. E o guia falando do Vale do Armagedon. E contando as histórias, tudo que já tinha acontecido, quantos reis que já, sabe, as batalhas que aconteceram, e tudo ia finalizar, e tal, aquela coisa, aquela visão escatológica sobre o Vale do Armagedon e tal. E aí eu comecei a olhar para aquilo tudo e eu comecei a desprezar aquele vale. Eu dentro de mim, quietinho, sabe? Cara, por quê? Isso aqui? O que tem aqui? Pô, tem tantos vales mais imponentes no mundo, no Brasil, Estados Unidos, tantos vales, né? Grand Canyon, tanto lugar mais imponente. Por que esse vale aqui, cara? O que tem aqui? Rapaz, o Espírito Santo foi direto comigo. Falou assim, eu escolhi esse lugar. Uau! Quando ele falou, eu escolhi, ele estava falando sobre o lugar? Sim, também, né? Mas ele estava falando comigo. Com você. Questão da igreja. Porque ali eu entendi o que era eleição divina. Eu nunca tinha entendido com tanta clareza. Ali eu entendi o que era eleição divina. Falei, caramba, obrigado, Senhor, já entendi. Aí eu não questionei mais. Dali por diante, Deus começou a me dar canções. Hoje são tantas as canções e a gente, sabe, tem essa coisa com a música. Meu Deus! E nós vamos estar aí gravando várias canções que a gente vai estar lançando aí. Então você que está assistindo esse podcast também, procure aí, ó. Já tem umas lançadas, né? Já Vive tem em duas. mim, foi para um tempo como esse. E a P-Music, Casa do Pai Music, já tá aí disponível. Então, esse podcast aí vai lá já. E vai ser lançado agora Castelo Forte. Uau! Castelo Forte é lindo, meu Deus. Aí depois, que a gente já recebeu uma palhinha aqui já. Castelo Forte e Festa na Casa do Pai vão ser lançadas também. Juntas? Festa na Casa do Pai. Uau, então não sei se vai dar pra gente lançar juntas. Talvez a gente faça o lançamento de uma e depois faça o lançamento de outra. Sim. Porque já estão prontas. Mas não sei se vai ser junto, porque talvez a gente faça alguma coisa diferente dessa vez, entendeu? E chegando aqui, eu acho que na reta final já, pai, eu quero também fazer uma pergunta que, quando a gente estava pensando assim, em algumas perguntas, eu falei, Cavalcante, essa pergunta tem que ter, essa aqui, que é a importância da paternidade nos dias de hoje. Então, a paternidade é algo que foi deixado de lado pela igreja. Se nós formos olhar as igrejas tradicionais, ninguém fala sobre paternidade. Existe, na verdade, uma barreira, uma dificuldade muito grande para se ensinar sobre paternidade. Só que essa é uma estranha, a gente deve estranhar isso, né? Porque Jesus, ele tinha como base principal dos seus ensinamentos revelar o Pai, revelar a paternidade de Deus. Pai nosso que está no céu. Cara, você não pode se dirigir a Deus apenas como Deus. Jesus deixou isso claro. Como é que a gente vai orar? Perguntou os discípulos. Cara, quando vocês forem orar, vocês vão orar da seguinte forma. Pai nosso que estás nos céus. Então, para ter o entendimento de que você está se relacionando com o seu Pai Celestial, quando Deus ordena a nação de Israel que esta nação ela honre o seu pai e a sua mãe biológico, cara, Deus está trazendo um referencial de bênção para a nação, para que todos aprendam a importância de honrar pai e mãe biológico. Quando Jesus forma os seus discípulos, ele forma os seus filhos ministeriais. Esses vão ser os pais da igreja.
Paulo, quando se converte a Cristo e é chamado para o ministério de uma forma muito direta, Paulo, ele recebe no seu íntimo essa plena revelação da paternidade de Deus através de um pai espiritual. Ananias vai cuidar de Paulo e vai instruir Paulo, vai formar Paulo como um pai espiritual e como um filho espiritual. Nós vamos ver o apóstolo Paulo desenvolvendo o seu ministério através de Timóteo, através de Tito, através de Tíquico, através, de Filemon, seus filhos espirituais. Paulo, então, traz uma revelação muito linda. Ele diz assim: ainda que vocês tenham, 10.000 aios em Cristo, contudo, vocês não têm muitos pais, porque eu vos gerei. Paulo está deixando claro que nós podemos ter pessoas admiráveis, pessoas que podem nos ensinar tantas coisas, pessoas que podem nos balizar, que podem nos orientar, mas essas pessoas não são pais. Pais espirituais são referenciais direcionados pelo Espírito Santo para condução da nossa vida em luz com a palavra do Senhor, revelando o porquê de um pai biológico e o porquê do pai celestial. Quem vai fazer este elo, ensinando sobre o pai biológico e apresentando o pai divino, é esse pai espiritual. Esse pai espiritual vai fazer essa conexão, vai trazer essa revelação. Eu era uma pessoa que tinha um chamado, eu era uma pessoa que amava Cristo, eu era uma pessoa que amava minha esposa, eu queria servir a Deus. Tudo isso. Mas por que o Espírito Santo me direcionou a ter um pai espiritual? Porque ele sabia das debilidades do meu caráter, ele sabia das fragilidades da minha alma, ele sabia das fragilidades do meu ministério, dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus planos. Eu precisava ter um referencial de paternidade que viesse a fortalecer os meus laços com os meus pais biológicos e o entendimento de honra à vida deles, e eu viesse a ter o conhecimento pleno da paternidade divina. A revelação da paternidade divina, ela vem através de um pai espiritual. Se eu não me permito, eu não vivo o meu melhor momento com meu Pai Celestial. Eu não posso queimar etapas, eu não posso formar atalhos para ir a Deus como Pai se eu não honro meu pai e minha mãe, se eu dispenso uma paternidade espiritual. Então, a paternidade espiritual, ela é extremamente importante. Hoje há um sem números de pastores, que estão mal financeiramente, estão mal com as suas famílias, estão mal no seu ministério, estão mal na sua vida pessoal, porque não se permitem ou não tiveram ainda a revelação de um pai espiritual para conduzir as suas vidas. Um pai espiritual, ele não é um dominador da vida da pessoa, Ele não é alguém que vai estar ali tolindo essas pessoas e exigindo coisas dessas pessoas. Não, nada disso, não tem nada a ver, essa visão é uma visão distorcida. A visão de paternidade, ela é uma visão de acolhimento, de proteção, de bênção, de revelação da paternidade de Deus sobre a vida dos filhos espirituais. Sejam eles mais velhos, mais novos, não importa o tempo de ministério, não importa quem sejam as pessoas, a paternidade espiritual, ela é uma cobertura de bênção sobre a vida de todos. Amém. Glória a Deus, Pai. Eu queria pedir só, pra gente finalizar aqui, que você olhasse pra câmera, o pessoal que tá assistindo, e você pudesse dar um conselho. Uau! Eu vou dar um conselho para você, que está me ouvindo nesse momento. Nós estávamos falando de paternidade.
Então, queridos, hoje, a coisa mais importante que Jesus nos deixou foi um Pai chamado Espírito Santo. Jesus era o Pai presente, era a revelação do Pai. Filipe disse, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que você não tem me conhecido. Só que Jesus foi muito claro, Jesus disse assim, eu não vos deixareis órfãos, eu vos enviarei um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, não conhece, mas vós conheceis, ele está convosco, que ele habitará em vós. Jesus estava deixando claro que ele não iria deixar a sua igreja órfã. Não iriam deixar os seus filhos órfãos. A orfandade não seria vivida novamente. A orfandade, amados, foi vivida por causa do abandono do Pai Celestial lá no Éden, quando escolheram a paternidade de Satanás. Agora, escuta, Jesus veio para revelar o Pai, para estar conosco como o Pai presente, mas ele haveria de voltar para o Pai. Mas ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o Paracleto, o Consolador. A Consolador não significa aquele que apenas traz consolo para a gente, não, no momento de dor, não. É o consolo, sabe, que faz com que a ausência de Cristo, a ausência do Pai, fosse suprida. Nós estaríamos sendo supridos através do Espírito Santo, e ele já veio, ele está conosco, ele é o Pai presente, é o Espírito Santo, é aquele que tem todo o poder, toda a glória, toda a divindade. Ele, amados, está presente conosco. Hoje nós podemos desfrutar da pessoa do Espírito Santo como nosso Pai presente. Então, conselho que eu te dou, busque o Espírito Santo. Busque conhecer o Pai, busque conhecê-lo. Ele tem a revelação plena, total, do coração do Pai, do amor do Pai pelas nossas vidas. Amém. Amém, glória a Deus. E para finalizar, a gente queria que você pudesse fazer uma oração rápida por esse pessoal aí também. Vamos Amém? orar. Meu Deus, vamos orar. Pai, Senhor, nós queremos te agradecer. Ó Deus, por esse momento aqui, ó Deus, juntos, Pai, neste bate-papo, nesta conversa, Senhor eterno, ó Deus bendito, quantas coisas podemos relembrar, podemos viver. Ó Deus bendito, eu quero te agradecer, ó Deus, pelos pais que o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus bendito, pelo meu pai biológico, Gessi Azevedo da Silva, minha mãe, ó Deus, a Dona Rosa, Felisminda Maria Rangel. Senhor, quero te agradecer pelo pastor Aurênio de Oliveira Lopes, pelo bispo Rubem Barreto. Quero te agradecer, Senhor eterno, pelo apóstolo Géser Cardoso. Senhor, muito obrigado pela apóstola Maricleide. Senhor, quero te agradecer, ó Deus, por cada uma dessas pessoas que o Senhor levantou para ser os meus pais espirituais. Senhor, muito obrigado, Senhor eterno, porque o Senhor me deu filhos espirituais. Hoje eu estou cercado aqui de filhos espirituais. Senhor, eu quero te agradecer pelos pastores que eu posso hoje dar cobertura a eles, Senhor, como um pai espiritual. Muito obrigado pela vida, Senhor, também do apóstolo Rony, da apóstola Lia, que cobrem com paternidade o apóstolo Géser e a apóstola Maricleide e, consequentemente, a minha vida e a vida da Gessi. Ó Deus bendito, a minha esposa. Nós queremos te agradecer por este tempo tão especial, tão poderoso. Muito obrigado, Pai, e queremos declarar tua bênção e teu favor sobre todos aqueles, Senhor, que, ó Deus bendito, estão sendo alcançados por este podcast. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso, incendiados. Deus abençoe. Rica e abundantemente. Shalom!